Boas pessoal e bem-vindos a mais um. Tenho hoje aqui comigo a M8S e, como é habitual, vamos então testá-la e vejo daqui a uns minutinhos para a conclusão. Ora então, aqui estamos com o M8S Android TV Box e este vem equipado com um CPU bem conhecido no canal, que é o AM Logic S812. Traz também a octa-core Mali 450, 2GB de RAM e 8GB de disco. E agora vamos então à experiência de unboxing e, como podem estar a ver no ecrã, unboxing feito o mais rapidamente possível. E a primeira coisa que encontramos então é a box em si, mas que daqui a pouco vamos analisá-la mais de perto. Vamos ainda encontrar um cabo HDMI, como é normal também um adaptador de corrente, que neste caso é para a União Europeia em geral, portanto para aqueles que vivem noutra zona do globo, então comprem a versão correta ou um adaptador de socket. Encontraremos ainda um comando à distância por infravermelhos que, em termos de tamanho, na minha opinião pessoal, tem o tamanho ideal, no entanto, muito botão para o meu gosto. Em termos de performance, vamos daqui a pouco ver como é que ele se comporta. Um à parte, não traz pilhas, como podem ver, portanto têm que as comprar. E ainda um manual de utilização que, na minha opinião, para este tipo de box não há necessidade. Portanto, leiam apenas se não tiverem mesmo mais nada para fazer. Olhando para a parte frontal do dispositivo, vamos então encontrar uma luz azul muito dim. Portanto, esta box podemos colocá-la num quarto ou em qualquer outro local que não nos vai incomodar os olhos. De referir-se, se colocarmos o dispositivo em standby, esta luz apaga-se completamente. Do lado esquerdo não encontraremos ports nenhuns, enquanto do lado direito vamos então encontrar uma slot para um cartão SD de tamanho normal. Na parte de trás encontraremos então duas portas USB 2.0, sendo uma delas com conexão OTG, HDMI, RJ45, AV Out, Optical Output e, é claro, uma entrada para o adaptador de corrente. No topo vamos então encontrar o logo da M8S, enquanto na parte de baixo vamos encontrar 4 pés de borracha muito úteis que vão ajudar a colocar esta máquina em qualquer superfície e, é claro, aquelas ventes que vão ajudar a arrefecer o dispositivo. E agora, começando por analisar o comando incluído, que é por infravermelhos, a minha opinião ou o meu feedback é que é um comando com uma performance fraca, isto no sentido que assim que se aponta o comando para outra direção que não seja o dispositivo, ele perde o sinal. Não é fora do normal encontrarmos comandos por infravermelho assim, no entanto, tinha que dar aqui a minha opinião. Aqui, na minha opinião, o problema é bem simples de resolver, basta então conectarmos um comando via wireless e aqui é uma coisa que eu sugiro a toda a gente que utilize um comando wireless. Eu, neste momento, não há nenhum dispositivo, mesmo aqueles de marcas mais conhecidas, que eu utilize comando por infravermelhos, todos eles com comandos wireless. E aquilo que estamos então a ver no ecrã é um comando de marca branca, baratucho, desculpem a expressão, mas que se consegue comprar por um preço bastante acessível e em termos de funcionalidade muito melhor. Para além disso, tem também a opção de Air Mouse. Em relação ao launcher pré-instalado, como estamos a ver no ecrã, não é nada de novo no canal. Já vimos este launcher instalado em outras máquinas. No entanto, a minha opinião mantém-se. Este launcher é muito intuitivo, muito amigável, principalmente para aqueles que querem utilizar estas máquinas pela primeira vez. Mas sendo uma máquina Android, basta irmos à Google Play Store e fazer download do nosso launcher favorito, se quisermos dar um look diferente à máquina. E neste caso estamos então a ver o KK Launcher com apenas o tempo, hora e as aplicações favoritas, que é normalmente assim que utilizo todos os meus dispositivos. Passando agora rapidamente para os benchmarks, começamos então pelo Speed Test, utilizando a conexão Wi-Fi, e aqui estamos a falar de cerca de 10 metros da sala para o escritório, conseguimos cerca de 2 megabits por segundo em download e 8-9 megabits de upload. Passando para a ligação RJ45 através de um adaptador Powerline, estamos a falar de 41-42 megabits de download e 19-20 de upload. Referir-se, se conectarmos diretamente ao router, as velocidades, principalmente de download, serão um pouco mais rápidas. No Geekbench 3 conseguimos então um single core score de 547 e um multicore score de 1620. Já no Antutu conseguimos então um score de cerca de 33.000, enquanto no 3D Mark Tool Ice Storm Extreme estamos então com um overall score de 6.071. E finalmente no Epic Citadel temos então uma pontuação média de 57.1 frames por segundo em 1080p na qualidade máxima. E então, depois de ter visto estes resultados, a minha expectativa em relação a este dispositivo é apenas uma, que ele tenha a mesma performance em aplicações reais, tal e qual como tem nos benchmarks. É claro, no passado já nos enganamos, como já vimos no canal, no entanto aqui felizmente posso dizer que ele corre bastante bem as aplicações. E como é habitual, estamos então com o primeiro jogo, que é o Despicable Me. É claro, um jogo levinho, no entanto, corre muito bem, sem problemas, sem freeze, sem lags, uma experiência muito boa. Passando agora então para o jogo Cars, aqui estamos a falar do AM Logic S812, que nunca até hoje deixou-nos ficar mal e esta não foi exceção. Portanto, aqui mais uma vez o dispositivo consegue correr isto sem problemas nenhuns e comparando outros dispositivos no passado que vimos com o mesmo CPU e a mesma GPU, tudo impecável, sem problemas nenhuns, sem freezes, sem qualquer tipo de problema neste tipo de jogo.
No Beachbug, o dispositivo continua a apresentar resultados muito bons, como podem ver no ecrã, não há qualquer tipo de falha, portanto aqui a experiência continua a ser muito boa e vai de encontro à nossa expectativa, pelo menos até agora. Passando então para um jogo completamente diferente, pelo menos em termos de intensidade gráfica, e aqui temos então o GT Racing 2 e como podem estar a ver enquanto eu falo, não há qualquer tipo de redução em frames por segundo, qualquer tipo de freeze ou lag. Este dispositivo consegue correr este jogo na perfeição. E aqui chega então à conclusão que, em termos de jogo, qualquer um que esteja disponível no mercado, pelo menos neste momento, este dispositivo é capaz de o correr. E para finalizar os testes em jogos, como é habitual, estamos então com o Asphalt 8 Airborne e aqui gostaria de realçar que eu não consigo transmitir, neste tipo de jogos com muito efeito especial, não consigo transmitir a qualidade real que eu vejo em pessoa com a câmera para poder transmitir para vocês e desse lado do ecrã. No entanto, realçar que em termos de jogo em si, consegue-se jogar perfeitamente. Aliás, eu não estava à espera de outra coisa com este conjunto, com o AM Logic S812. Até hoje não houve nenhuma máquina com este CPU que nos deixasse ficar mal e aqui este jogo não foi exceção, à exceção mesmo das cacetadas que eu dei durante a condução. No entanto, o meu feedback é que é muito bom em relação aos jogos. Em relação à capacidade desta máquina para vídeo playback ou media streaming, como queiram chamar, aqui estamos a ver então o XBMC que vem pré-instalado na máquina, portanto para aqueles que não se querem chatear em instalar aplicações, por muito fácil que seja, então já a máquina vem com tudo pronto, é só configurar onde é que estão os nossos ficheiros e pôr a rodar. E aqui o feedback em relação à minha experiência com ele, principalmente em 1080p, foi que tudo correu sem problemas nenhuns, mesmo quando fazemos fast forward ou rewind, e aqui de relembrar que todos os ficheiros estão numa NAS e o dispositivo está a ir buscar os ficheiros através da conexão Ethernet que tem um Powerline. Portanto, tudo impecável como viram no ecrã, sem problemas nenhuns. O 4K, felizmente a experiência foi exatamente a mesma, sem problemas nenhuns, a imagem e o som super fluido. Portanto, aqui mesmo quando se faz fast forward ou rewind, a experiência não nos deixou em baixo. Portanto, mais uma vez, o AM Logic S812 a dar cartas. Mas mesmo as máquinas tendo já pré-instalado o XBMC, eu faço como é habitual, instalo sempre a última versão disponível no site da Kodi, ou seja, a última versão estável do Kodi. E é aquilo que estamos então agora a ver no ecrã e a focar mais a parte do 4K. E aqui, mais uma vez, sem problemas nenhums, mesmo quando se faz fast forward num ficheiro pesado como este, a máquina comporta-se lindamente, a imagem muito fluida, portanto este dispositivo é capaz de rodar qualquer tipo de ficheiro que vocês tenham na vossa rede. Estamos então a aproximar-nos do final desta review, mas antes disso então vamos testar as capacidades de mirroring ou de espelhamento deste dispositivo. E para isso então, como é habitual, começamos com o iPhone 4S, utilizando, salientar aqui a aplicação AirPin Pro, que é uma aplicação premium, custa cerca de 3,5€, mas na minha opinião vale totalmente a pena porque conseguimos instalar em todos os dispositivos. E apesar desta ser uma funcionalidade que eu não utilizo propriamente nem com o iPhone nem com o tablet que vamos ver a seguir, ele funciona perfeitamente, vocês podem continuar a trabalhar no vosso telefone, enquanto aqueles que estão convosco podem ver qualquer conteúdo que vocês ponham na televisão. Passando então para os testes com o iPad mini com Retina Display, verificamos mais uma vez que ele corre sem problemas nenhuns, de realçar que em qualquer tablet ou telefone, quer seja iOS ou Android ou outro sistema operativo como Windows, existe sempre um pequeno delay, como vocês viram no ecrã, entre a ação que fazemos na tablet com a ação que aparece na televisão. No entanto, voltando ao tópico, em termos de reprodução, ele reproduz sem problemas nenhuns, que é a feature que eu mais realço aqui. Mais uma vez, vocês conseguirem colocar qualquer coisa no ecrã para aqueles que vos acompanham, enquanto vocês continuam a trabalhar na vossa tablet. Vamos então passar para o último teste, e este sim é uma das features que nós utilizamos muito aqui em casa, que é a utilização do iMac da minha esposa com a nossa coleção de fotografias na aplicação iPhoto para poder transmitir para a sala sem ter que levar ou os amigos ou a família para o escritório e podermos usufruir das fotografias com um slideshow on the fly ou um slideshow sem ser renderizado. E aqui enquanto eu estou a falar vocês podem verificar que não há qualquer tipo de problema na imagem e no som, vão ter que acreditar em mim, ele corre perfeitamente. Portanto, em termos de feedback no mirroring, quer seja no telefone, na tablet ou no computador, e aqui testei, é claro, iOS e OS X, mas funciona também em Android e Windows, portanto a performance é bastante boa. Ora, chegamos então ao fim de mais uma review, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueçam desse thumbs up aí desse lado. E agora deixem-me partilhar convosco rapidamente as coisas que eu gostei mais e as coisas que eu gostei menos, como é habitual em todos os vídeos, e na topo da minha lista está então a luz frontal, que é muito soft. Vocês, eu arrisco a dizer que podem colocar este aparelho mesmo em frente aos vossos olhos e não vão ser incomodados pela luz. Ao contrário daquilo que nós vimos a semana passada, num dispositivo que tinha a luz tão intensa que era muito incomodativa, especialmente se colocarem num quarto ou numa divisão escura,
Este não, é muito tímido, dá-nos a indicação apenas que a máquina está ligada. Quando vocês colocam em stand-by, então a luz apaga completamente, o que é uma feature que eu adoro em qualquer dispositivo, ou que tenha uma luz assim, ou que tenha a luz no topo, e aí, mesmo que a luz seja intensa, ela dissipa-se para cima e não para os nossos olhos. E aqui a palavra dissipa-se, não sei se aplica, no entanto, vamos passar à frente, não vou cortar o vídeo por causa disso. A outra situação é o root access, portanto, ela vem com o root feito, ou seja, vocês podem instalar qualquer aplicação que requer root sem terem que se chatear. E como sabem, ou alguns de vós sabem, o root é normalmente arriscado e poderá eventualmente ser uma dor de cabeça. Portanto, esta máquina já vem pré-roteada, não tem que se preocupar se tiverem que instalar alguma aplicação que necessite de root na máquina. E por último, em termos da performance, com o preço que ela está, na minha opinião, é mesmo uma caixa a ter em consideração, visto tudo aquilo que vocês viram que ela é capaz de fazer. Agora vamos passar para as coisas que eu gostei menos, e na primeira da lista é a conexão Wi-Fi. Como vocês viram, cerca de 10 metros, que não é pouco, mas 10 metros do escritório para a sala, ela consegue 2 megabits de download e 8 megabits de upload, que, sinceramente, para rodar 1080p de qualidade, ou 4K também para esquecer, mas 1080p com qualidade, vocês não vão conseguir tirar partido da máquina. E aqui sugiro sempre, utilizem a RJ45, é o que eu faço. Mesmo para aqueles que dizem, oh, Roberto, eu não consigo ligar diretamente ao router por cabo, independentemente da razão, utilizem um adaptador Powerline. Existe para todos os preços, basta irem à procura e vocês conseguirão obter resultados muito melhores deste tipo de máquina. Porque estar a comprar uma máquina que consiga reproduzir 4K em 1080p e depois estar à espera de fazer essa reprodução através do Wi-Fi, esqueço, não vale a pena. Então, para isso, comprem uma máquina que faça apenas 480p ou 720, sairá mais barato e conseguirão reproduzir conteúdo mais fraco, como SD. Portanto, aqui uma nota, Wi-Fi, esqueçam, neste dispositivo então é mesmo para esquecer. E por último, um problema que tive depois já da gravação dos vídeos todos e do voiceover, eu normalmente, isto não costumo mencionar nos vídeos, até porque não tem muito interesse, mas aqui vai ficar mencionado, normalmente depois das gravações todas e depois dos testes todos, faço uma segunda round, ou uma segunda ronda, em que testo principalmente o playback, aí já não faço benchmarks, é mesmo só o playback de vídeo e dos jogos. E se algum de vós está a considerar esta máquina para jogar um jogo que é o GT Racing 2, então eu tinha aqui uma precaução, porque esse jogo na segunda ronda já não me deixa jogar. Ou seja, está a fazer crash e desinstalei o jogo 2 ou 3 vezes, voltei a instalá-lo e não é fácil porque é uma aplicação muito pesada, tem 1 GB e qualquer coisa. Portanto, o jogo joga-se primeiro bem aquela fase que eu gravei e depois a segunda fase, que normalmente testo já off-camera, não consegue, ele começa a crashar e a partir daí já não se consegue jogar o jogo. Portanto, aqui fica o feedback. Os outros jogos, desculpem, e os testes de 1080p e 4K na segunda ronda, como é habitual, e se acontecesse alguma coisa, depois eu diria, correu tudo sem problemas nenhuns, à exceção do GT Racing 2. Portanto, se vocês vão comprar esta máquina de propósito para jogar o GT Racing 2, aqui uma palavra de precaução, aguentem, é um erro de software, não de hardware, no entanto tem que ser corrigido. E até ser corrigido, vamos ver, até porque esta máquina não tem updates over the air, portanto poderá ser uma situação que poderá demorar algum tempo e poderá dar alguma dor de cabeça a fazer updates nesta máquina. Dito isto, pessoal, fica aqui então mais um vídeo, espero que tenham gostado. Meu nome é Roberto Jorge e vejo no próximo.